Olá pessoal, aqui é o psicólogo Gilceliano Gexisto. Estou aqui com vocês mais um dia neste canal Psicologia e Psicanálise no Dia a Dia. Hoje o assunto que eu quero trazer com vocês é a interpretação dos sonhos dentro da psicanálise, né? Dentro da psicanálise, porque de forma científica e sistemática foi a primeira vez que nós podemos conversar e pensar sobre interpretação de sonhos. Porque antigamente, apesar de haver livros, né, e até hoje mesmo você vai na internet e sonha com cobra, com dente, você vai lá e tem uma resposta para este sonho que você teve, só que de forma mítica, não de forma científica, testada, como Freud testou e observou em seus pacientes que isso era possível, né? Então, para apoiar a sua teoria, o Freud se apoiou nas pesquisas, nas análises de seus pacientes, nas pesquisas que ele e seus alunos estavam fazendo, né? Também em outras teorias que ele já havia testado, né? Como a hipnose, ele havia testado e era possível confirmar a interpretação que ele havia feito de conteúdos de seus pacientes, né? Por essas teorias que ele passou e outras que ele estava a estudar, né? Ele lança esse livro, A Interpretação dos Sonhos, na entrada do século XX, que era um sonho dele lançar logo na entrada do século XX esse livro. Então ele lança em 1990 A Interpretação dos Sonhos, volume 1, que é uma obra maravilhosa e completa sobre esse tema, que eu indico muito vocês lerem a obra inteira, tanto o volume 1 quanto o volume 2, se vocês querem entender mais sobre essa ferramenta, o sonho, sobre inconsciente, sobre psicanálise, não tem como, você tem que conhecer essa obra, que é uma obra maravilhosa. E ela traz tudo sobre sonhos, né? Tudo que pode influenciar em nosso sonho, que acaba ocasionando um tema e um conteúdo dos nossos sonhos, né? O sonho que é regido totalmente pelo nosso inconsciente, que nós mesmos estamos ali 100% inconscientes enquanto estamos dormindo, né? E ali vem o sonho com conteúdos oníricos, ou seja, fantasias que são criadas ali enquanto nós estamos inconscientes, estamos em processo de sono, né? E aquele conteúdo que nos é apresentado não é um conteúdo real. Aquilo são maquiagens que são trazidas até a nós para esconder um conteúdo real. Um desejo, como dito por Freud, um desejo ou um medo reprimido, né? Não aceito socialmente, então nós reprimimos para que ninguém fique sabendo, nem que o nosso ego e o superego cause julgamento sobre nosso ego, nós reprimimos, e aquilo vai aparecer fantasiado, maquiado nos nossos sonhos, né? Na obra, o Freud trata das questões do ambiente também que pode influenciar no nosso sonho. Por exemplo, você dormir e se enrolar em um lençol. Isso tanto pode fazer com que você sonhe que está sendo afogado, por não conseguir se mover facilmente, ou se você estiver muito aquecido, dependendo da temperatura corporal, você pode sonhar que está sendo queimado, né? Então, o ambiente também influencia em nossos sonhos, e na hora da interpretação nós temos que levar isso em consideração, né? Às vezes um ruído que está acontecendo no ambiente enquanto você dorme não é um ruído que suficientemente irá te acordar, mas é um ruído que você está ouvindo, seus ouvidos estão captando e está chegando no seu cérebro, e ele pode influenciar naquilo que você está sonhando, né? Por isso a obra é muito importante. Talvez você sonhe com uma música que você nunca ouviu, ou você sonha com um nome que você nunca ouviu, né? Mas na verdade isso é um conteúdo que está tão reprimido e guardado no seu inconsciente que só uma análise profunda, uma regressão profunda você encontrará de onde você encontrou aquela música ou aquele nome, né? Então, isso dentro do seu sonho. Então, por isso é uma obra completa. E falar dos sonhos é falar de nós, né? Quando Maria sonha com um carro, se Josefa sonhar com o mesmo carro, não tem o mesmo significado quando nós interpretamos. Para Maria, não é o mesmo significado para Josefa. Por isso que a análise tem que ser feita com cada paciente. Vou trazer para vocês como exemplo um sonho de um dos meus pacientes. Agora, recentemente,
Um paciente meu, ele sonhou que um ladrão invadiu sua casa e acabou amarrando ele, né? Amarrou meu paciente, né? Isso em sonho. Esse ladrão colocou uma arma em seu rosto, após começou a pegar seus utensílios domésticos, seus objetos e levar embora, né? De cara já é um sonho que nos mostra muita ansiedade. E onde está essa ansiedade? Nesse medo, que parece ser medo de assalto, né? Que a qualquer olhar destreinado, ouvido destreinado, ele ia dizer, não, ele sonhou com assalto, ele tem medo de ladrão, né? Não deixa de ter um fundo de realidade nisso, um fundo de verdade. Realmente ele deve ter um medo de assalto, ele deve ter medo de ladrão, né? Aliás, todos nós temos, né? Mas não andamos sonhando com isso. Mas ele, ao fazer a interpretação, usar a técnica de interpretação com esse paciente, né? Que a gente faz usando o método de associação livre, que é um método da psicanálise, o que a gente pôde descobrir? Que na verdade esse sonho estava dizendo o seguinte: esse paciente tinha um medo horrível que gerava muita ansiedade nele, preocupação, insegurança, medo, de ficar desempregado devido à pandemia. Olha só como é atual. Ficar desempregado por causa da pandemia e sua família passar algum tipo de necessidade, né? E assim ele precisar vender seus objetos ou desfazer de seus objetos para poder manter a família, né? Olha que coisa. Olha o que o sonho dele traz. Esse ladrão, na verdade, é só uma maquiagem para desemprego. O que o inconsciente dele estava dizendo era desemprego. Essa arma, o que o inconsciente estava dizendo é a família, a pressão que ele sentia por ele ser o provedor de sua família, de alimento, de teto, né, de pagar as contas. Então, essa pressão o inconsciente trouxe como arma, a arma em seu rosto, né, a pressão. As cordas, o inconsciente estava dizendo que era a pandemia, ou seja, a pandemia fazia meu paciente se sentir imóvel, ele não conseguia se mover, ele não ia poder se mover e ir atrás de um outro emprego, porque tudo estava fechado, né? E os utensílios ali, ele era obrigado a vender, a se desfazer para sustentar a família. Olha que conteúdo, olha que coisa tão atual. E isso só faz sentido para esse paciente X. Se o paciente Y tiver um sonho parecido e nós fizermos a interpretação, já não vai ser esse conteúdo que vai aparecer. E a gente sempre pergunta, fulano, faz sentido para você? E o paciente responde se faz sentido. Porque não adianta fazer sentido para eu, terapeuta. Tem que fazer sentido para o paciente. Ele que tem que se enxergar dentro daquilo, né? E assim ele vai ficar sabendo um pouquinho mais dele, suas ansiedades, suas angústias. Por isso é tão importante dentro da psicanálise a interpretação dos sonhos. Porque é algo que fica totalmente disponível e controlado pelo nosso inconsciente, né? Assim como nossas ações e nossas escolhas também, né? E nós fazemos isso, como eu já falei, dentro do método de associação livre, que foi criado, na verdade, por Jung. Né? Jung, que era discípulo de Freud, no início da psicanálise, quando a psicanálise estava em teste, o Jung criou esse método de associação livre testando em seus pacientes. E Freud, quando viu, também se apaixonou e viu a eficácia desse método e adotou para a psicanálise o método de associação livre, né, que não é criação de Freud, é criação de Jung. O Freud dá os créditos no livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. Freud, ele dá os créditos a Jung por ter criado o método de associação livre, que muitos acreditam ser de Freud, mas na verdade é do Jung, tá bom? Esse assunto dá muito pano para manga, pessoal, talvez eu traga em outro vídeo para a gente conversar mais sobre interpretação do sonho. Um abraço a todos vocês, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar, tá? Compartilhar com seus amigos que também gostam de psicologia e psicanálise. Um abraço a todos.